Bem-vindos ao Jazz Manus Lisboa, um podcast dedicado ao inesquecível Django Reinhardt e a toda a sua herança musical. Aqui mergulhamos nas histórias, nas paixões e nas experiências dos músicos que mantêm vivo este estilo em Portugal, com um olhar especial para o seu crescimento e as suas raízes na Grande Lisboa. Jazz Manus Lisboa é uma conversa com muito swing. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jazz Manus Lisboa. Hoje é um dia especial, talvez um bocadinho mais que os outros, dado o contexto. É dia 23 de janeiro e neste mesmo dia, em 1910, nasceu o nosso icónico Django Reinhardt. É um dia que é bom que os amantes de Jazz Manus celebrem, porque o nosso ganha-pão passa muito pelo Sr. Django Reinhardt. E aqui à minha frente hoje tenho uma pessoa que é uma grande descoberta nos últimos meses na minha vida. Uma pessoa que eu não conhecia, nem tinha ouvido falar sequer. Um grande amante de Jazz Manus. E connosco está aqui à nossa frente, à minha frente, o excelentíssimo Nuno Castelo. Olá, Nuno. Olá, Gonçalo. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado Muito por obrigado teres pelo aceitado convite. o convite. Eu, por norma, não costumo revelar nem datar as nossas entrevistas, porque elas nunca são lançadas imediatamente na semana a seguir, estão calendarizadas, por assim dizer, mas hoje fiz questão mesmo de dizer que a Sim, data hoje é é de especial. 23 de janeiro e para que a nossa conversa se torne ainda mais especial. Nuno, obrigado. Obrigado. Bem disposto? Sim, sempre. Boa. Olha, é assim, esta conversa vai ser um bocado de tábua rasa da minha parte, porque a maior parte dos convidados que eu convido, eu conheço um bocadinho da história deles, do background, de onde é que eles vêm, o nome completo, a data de nascimento. Não é verdade. Mas no teu caso, estou muito curioso por saber de onde é que vens e como é que surgiu, como é que aconteceu a música entrar na tua vida, de que forma, se é uma herança familiar, se foi por ti. Conta-me tudo. Bem, isto de facto vem com alguma influência familiar, não é? Não em termos de instrumentistas, havia muito pouca gente na família que sabia tocar instrumentos, mas sempre houve esse apreço de ser ouvinte da música, de escutar a música, para além de ouvir. Que eu acho que nós hoje temos mais essa tendência de ouvir música e não de escutá-la tanto, porque temos tanto acesso à música. Mas lembro-me de ser muito miúdo e ter logo acesso a grandes nomes da música. O meu pai ouvia bandas como Queen, Scorpions, Foreigner, todo o género de músicas. E cedo houve essa interação entre querer ser músico, simular a guitarra ou a bateria com os tachos lá em casa. E então chegou uma altura que eu gostava mesmo de aprender a tocar a guitarra. A guitarra sempre foi um instrumento especial, mas não era possível na altura. Então optou-se lá em casa de seguir a formação musical numa coletividade, na Capricho Setubalense. Eu sou de Setúbal. Já tenho umas questões, Bruno. Isso foi com que idade é que surgiu esse bichinho? O bichinho ele nasce muito cedo. Eu tenho algumas memórias, algumas fotos de sempre que havia máscaras envolvidas, tinha que ser uma máscara relativamente à guitarra, ao mariachi ou o zorro com uma guitarra, qualquer coisa. Aquelas guitarras da feira com cordas em fio de pesca. E depois aos 7 anos, então comecei a ter aulas de formação de solfejo. Aos 7? Aos 7. Epá, bem cedo. Comecei a ter aulas de solfejo, ainda no antigo método de preparação, não é? Que era, ou fazias 100 lições de solfejo, ou então ao fim de um ano passavas para a banda, para a escola de música, com o objetivo de tocares na banda, na Filarmónica. Eu ao fim do ano não tinha 100 lições, nem estava apto para entrar para a escola de música, portanto foi assim um bocado penoso. Sim. Mas foi uma dupla, é um método antigo, portanto é uma dupla aprendizagem. Aprendes a teoria, mas depois tens que aprender como é que aplicas aquilo num instrumento. Num instrumento. E é curioso também quando me pediram
que instrumento é que eu gostava de tocar, uma vez que aquilo não era o universo que eu estava habituado. Sim, sim. Escolhi aquele que julguei que era mais fácil, que era aquele que só tinha 3 botões. O trompete? O trompete. A sério? Ok. E então eles disseram que é o trompete que se chama, e eu, ótimo, então toma lá um clarinete. E assim foi. Ok. Iniciei-me e tive uns anos a aprender o clarinete. Até depois, mais tarde, veio a adolescência, veio o desporto e Sim. veio todas as outras atividades que me fizeram um bocadinho dispersar Sim, sim. à música. Depois, com as modas, digamos assim, já tenho 17, 18 anos, quando a guitarra aparece já com força. Aham. E aí, passado algum tempo, como fui o último do grupo de amigos a comprar guitarra, quando eu comprei a minha guitarra já ninguém tocava. Portanto, tive depois de tomar ali uma decisão e foi quando resolvi aprender a sério e fui para o conservatório. Ok. E fui aprender. E tu falaste-me que este Setúbal, Sim, já sim. percebi, falaste na Capricho Setubalense, foi aí que tu começaste Sim, sim. a Foi aí teoria que musical tudo começou. com uns 6, 7 aninhos. 7, Sete. 8. E falaste que os teus pais gostavam muito de música, influenciaram-te. Sim. E eles também tocavam algum instrumento? Não. Eu só tenho conhecimento que havia apenas. O meu bisavô paterno tocava frequentemente guitarra portuguesa enquanto cantava o fado. Fixe. Era um boémio, era pronto, tudo aquilo que na altura, isto, uns 20, 30, se calhar. E depois essa herança foi ficando. E eu curiosamente tenho essa imagem da guitarra do meu bisavô, quando ia visitar a minha bisavó, que era posta especificamente em cima do armário para eu não lhe mexer. Porque eu ia mexer em tudo, Sim, uma vez que era o membro mais recente da família, tudo me era permitido, menos tocar na naquela guitarra portuguesa do avô. Curiosamente que é um instrumento que eu não sei tocar. E sabes a onde é que guitarra parece a portuguesa. guitarra do teu avô? Eu penso que ela ainda está dentro desse lado da família, da Ok. família paterna, mas Ok. perdi por completo o rastro. E então, conservatório também em Setúbal, quando foste para o conservatório? Sim, Conservatório de Setúbal. E música clássica, claro, não é? Música clássica. E no Capricho também já tocavas música clássica? Não, na Capricha, o repertório que nós tínhamos na Capricha são aqueles clássicos que vão desde a da música latino-americana até depois às paradas, porque uma dos grandes concertos que havia nas temporadas da Filarmónica era ir tocar para as feiras e para as touradas, não é? Portanto, era todo esse repertório que estava associado à Filarmónica, e eu do tempo das Filarmónicas, onde as Filarmónicas ainda se passeavam na avenida, quer se fosse a fanfarra dos bombeiros ou as várias filarmónicas que existiam em Setúbal. Na altura era comum ouvir-se ouvir-se a banda e o pessoal vinha para a rua ver tudo passar. Foi uma época engraçada. E no conservatório, que é que te recordas? Bons, maus momentos? Coisas Foi, positivas? só tive bons momentos porque felizmente tenho-me cruzado com excelentes professores. Mas foi maus momentos porque eu quando entro para o conservatório tenho 18 anos e os meus colegas têm 10. Então eu costumo contar uma história que é engraçada, que eu quando chego, no primeiro dia que vou para o conservatório, chego de carro e estaciono em cima do passeio a fumar, e toda a gente pensava que eu era professor, porque eu tinha praticamente a idade dos professores. Então foi logo ali um choque grande, que veio com algumas exigências, uma vez que eu já trazia toda aquele conhecimento da leitura. Eu não tinha grandes conhecimentos a nível harmónico ou de teoria musical, mas a leitura era uma coisa que eu na altura conseguia fazer bem, e pronto, era o mais velho da turma, portanto era-me exigido saber fazer as coisas, mas era difícil, apesar de o meu professor José António reconhecia algum potencial, mas eu não era propriamente um bom pupilo. E eu às vezes chateava-me com ele, dizia, pá, você só me dá músicas de gente que já morreu, pá, estes gajos morreram no século XVIII, meu. Não, eu quando chego a casa não vou ouvir isto, não é? Porque na altura não havia internet, e é importante essa cultura auditiva, ires aprendendo o sotaque das coisas. Claro. Então nós chegámos a um acordo, que era, durante as 3 primeiras semanas do mês, eu estudava aquilo que tinha que estudar, até porque tinha exames, não é? Tinha que ter aproveitamento. E também há aquela cultura, estás lá também um bocado a representar o professor.
Mas depois, na última semana do mês, era eu é que escolhia aquilo que queria tocar. Ok. E são essas aulas que eu guardo. São o passar uma hora inteira com o meu professor a tocar Emerson, Lake and Palmer e Paco de Lucia e coisas assim do género. E ele aceitava esses desafios? Ele aceitava, porque ele também trouxe-me Era uma pessoa com não tinha preconceito musical. E ele passou-me isso. Não tenho qualquer tipo de preconceito musical. Acho que há sempre ali qualquer coisa que tu consegues agarrar. É claro que há estilos que não me são propriamente muito próximos, não é? Seja por tudo pela técnica, ou pela linguagem, ou pela expressividade que é necessário, a entrega que é necessária, mas nunca me nego a aprender a tocar bem uma música que gosto, não é? Seja ela de que género for. E então isso fez-me entrar num caminho um bocado generalista. Sim. Portanto, não sou especializado em propriamente nenhum género musical. E pronto, durou, que é um curso penoso. Quanto tempo é que tiveste no conservatório? Olha, eu não concluí tudo, tive, salvo erro, 6 anos. Se bem que o último ano já não concluí. Entretanto já trabalhava, já não tinha muita disponibilidade para dedicar àquilo. E eu cheguei, a partir para aí do 4º ano, a rotina de estudo diária, quando entra o repertório de Vila Lobos e coisas assim, é de 3 a 4 horas por dia. No mínimo. Não dá para fazer outra coisa. E tu fazias mais alguma coisa para além da música? Ou eras exclusiva? Não, trabalhava. Comecei a trabalhar com cedo, até chegar a concluir o liceu. Começaste a trabalhar muito cedo, então. Sim, a trabalhar sempre que havia oportunidade. O meu pai foi soldador a vida toda. Então, quando vinha o período das férias, é quando havia as paragens nas fábricas. E, obviamente, eu era sempre um dos primeiros a ser referido. E lá ia trabalhar 15 dias, 3 semanas. O que foi bom, porque, por exemplo, a minha primeira grande guitarra, que eu ainda hoje tenho, foi uma incursão para ir trabalhar na Alemanha, propositadamente para comprar a minha Fender Stratocaster, que era impossível de outra maneira conseguir concretizar esse sonho aqui, e foi esse o mote. Diz-me uma coisa, Nuno, repete o nome do teu professor no conservatório, só para a malta que nos está a ouvir. José António. José António. Agora já não me recordo do apelido dele, não sei se era Silva, mas é José António. Ele era casado com a professora Alexandra Vieira, violinista madeirense, e a minha saída do conservatório também coincide com a saída dele e da mulher, que era a minha professora de formação musical, que vão para o Conservatório do Funchal. E eu acho que houve esse desligar também. Havia uma cumplicidade tão interessante, havia um respeito a nível da aula. Eu dignava-me a fazer o que ele pedia para que tudo corresse bem, porque na última semana do mês vinha tourada e era muito engraçado. E eu acho que isso também acabou por me desligar um bocadinho, porque depois quando chegas à reta final tu sabes, não é isto que eu vou, não vou ficar muito com isto. Apesar de ter todo o respeito pela música clássica e pronto. Em termos da guitarra, é pena que a guitarra não tem assim os holofotes mais focados, principalmente por causa da orquestra, não é? Não é muito bem aceite a guitarra na orquestra, por razões óbvias, mas por outras razões que também são um pouco mais ortodoxas. Não é? O nome desta escola chama-se Conservatório. Sim. Não é para mudar alguma coisa, são 500 ou 600 anos de música, portanto as coisas são para ser levadas assim. Mas não deixa de ser um esforço, porque é uma linguagem mais antiga, na minha opinião. Eu também não ambiciono saber falar bem inglês aprendendo Shakespeare, porque já não se fala da forma como Shakespeare falava. E eu acho que a música também foi evoluindo nesse sentido, a nível das expressões musicais, as tendências musicais também foram evoluindo para além das épocas clássicas. Mas é a grande referência que eu acho que a música indo-europeia acaba por ter, é a música clássica, sem dúvida. E a ligação do conservatório com a cidade de Setúbal? Havia uma parceria forte, havia apresentações?
Havia dinâmica entre Sim, o Conservatório de Setúbal, quando aparece, é uma grande lufada de ar fresco em contraposição com o que já existia em Lisboa. Tanto que o Conservatório de Setúbal, nesses primeiros anos, nos anos 90, é considerado dos melhores conservatórios para o curso de guitarra viola dedilhada. Porque tem os grandes professores de guitarra, nomeadamente o professor José Diniz, José Diniz. que já na altura era o coordenador do curso e durante até ao fim da vida era o Segovia português, era o André Segovia português. José Diniz. Portanto, era um homem que tinha um ouvido apurado ao ponto de as aulas dele serem... Nós saíamos das aulas dele quando às vezes tínhamos, não é? Apetecia pegar fogo à guitarra, porque para já ele não te deixava seguir em frente enquanto aquilo não estivesse perfeito, não é? Portanto, muitas vezes tu não saías do segundo compasso e tinhas uma página inteira de música para tocar, mas pronto, tu saías dali e apetecia era penhorar as mãos ou uma coisa qualquer do género. Eu conheço uma história de um professor também de guitarra clássica, guitarra dedilhada, que ele estava sempre com um lápis na mão e era um lápis muito bem afiado. E então, sempre que a malta se enganava, ele espetava-te os lápis nos dedos, que aquilo, nós íamos todos marcados das aulas com os lápis. É uma espécie de professor tipo ninja, né? Tipo, mas foi muito interessante porque foi o princípio de ter começado também à procura de um sítio. E isso levou-me a conhecer outros grandes músicos e grandes professores. Que acabei por também depois ir fazendo a minha formação com eles. A nível até mesmo na música clássica, já anos mais tarde, já depois de ter sido no conservatório, já era professor, inclusivamente. Um colega foi o Nilton Esteves, que é muito provavelmente dos mais... Não sei dizer se... obviamente não foi o melhor, mas foi o grande aluno do Conservatório de Setúbal, nota 20. Como é que se chama? Nilton Esteves. Nilton Esteves. Nilton Esteves. Ele hoje em dia tem uma escola em Évora. Mais tarde acabou por fazer também, andou em Évora na licenciatura de guitarra clássica e foi alguém que me ajudou muito. Ou que mais tarde eu acabei por conseguir fazer uma das coisas que queria, que era ser concertista. Ser uma espécie de Vicente amigo do Sado. Tu gostas de música flamenca? Eu gosto de guitarra. Eu não acho, hoje em dia, não sou propriamente um músico, apesar de gostar de compor. Também acho que não sou propriamente um guitarrista. Eu pratico guitarrismo. Tudo. Se calhar eu posso dizer, em tom de brincadeira, claro, eu não gosto de música. Eu gosto mesmo é de tocar guitarra. E felizmente a música é ótima para tocar guitarra ou qualquer outro tipo de instrumento. Mas o que me fascina mesmo é o instrumento. Os conteúdos, sejam eles quais forem. E tive a minha fase de fascínio pela música flamenca. É uma história. Uma estrutura harmónica do flamenco é uma história. Não é a mesma coisa que tocares um blues de 12 compassos. Não é circular, não é redondo. Não é. É uma história que tem um início e um fim. E as acentuações e as quebras dos tempos em grupos rítmicos ímpares, que é uma coisa terrível. Super virtuoso, rápido. Super virtuoso. Também tem um ensino de muita repetição, há muito treino tradição oral físico. Mas é isso. Ou seja, é uma reinterpretação daquilo que viste alguém fazer. Tanto que quando eu tinha essas aulas particulares com o Nilton, ele focava-se muito no aspecto técnico, que era ires eliminando as bolas do teu malabarismo. Quanto mais problemas consegues resolver a nível técnico, mais acesso tens ao conteúdo musical. E foi muito intenso. O Nilton fazia concertos de Rodrigo e acabava a música a pingar suor. Era uma intensidade que eu nunca lá cheguei. Mas havia essa preocupação. Há muito mais para além da nota, para além da partitura. Não é? E tentar perceber isso. E depois foi os autores contemporâneos. Eu acho que as coisas só melhoraram um bocadinho
quando de facto descubro Villa-Lobos. A partir de Villa-Lobos as coisas melhoram, tipo, acendem as luzes. Porque até lá os Carulis e os Carcassias e todos esses grandes compositores e pedagogos, muito acima de tudo, porque a guitarra inicialmente não havia métodos, não havia repertório para a guitarra clássica, havia exercícios, muito pouca coisa para a guitarra, acabava por ser um instrumento muito mais de acompanhamento. E é preciso vir, se calhar, o tal André Segovia, vir reorganizar e estruturar todo um repertório que vai desde os Tárrega até as Astúrias, que é um original de piano, e é completamente transformado para a guitarra, como se de facto fosse escrito para a guitarra, que é fascinante. E eu gosto muito dessa abordagem, dessa análise musical, que é, ok, não basta saber tocar aquela sequência de notas, é preciso entender. Aquilo é resolver um problema. E a guitarra tem muito isso. E duvido que alguma vez vá conseguir chegar ao fim deste cubo de Kubrick, ou como é que se possa chamar. É um labirinto. É um labirinto. E isso é fascinante. É fascinante porque tu nunca consegues chegar àquela execução. Falha sempre qualquer coisa e há sempre muita coisa a trabalhar. Mas é importante gostares desse processo. Perdão, não é aprenderes a tocar uma música, ou melhor, é como seres um mágico. Se fores um mágico, tens que gostar de praticar, porque senão corres um grande risco de, quando fores para o teu espetáculo, o truque não vai correr como tu queres. E não podes repetir. E aqui na música é muito assim, né? Podes voltar a tocar, podes voltar a fazer, podes voltar a tentar, mas aquela música não a podes interromper. Deixou uma segunda, não é? Portanto, é bom que gostes de estar em frente ao espelho com as cartas a seres um belo ilusionista. Isso traduzido para a guitarra é repetir, não é? Repetir. O efeito de repetição. Ouvir, transpor, transcrever, tudo, fazer uma verdadeira autópsia à música. Qual é a nota, nessa nota, no caso da guitarra, em que corda, em que casa, com que dedo, se tocas para cima, para baixo, tudo, como se fosse um projeto científico. Sim. E depois pões aquilo a rolar. Não é? E isso, na minha opinião, é isso que te vai depois permitir meteres conteúdo emocional àquela forma. Porque sem isso são só notas. É como chegar ali ao palanque e começar a recitar o alfabeto. Sim. Não é isso. Esse não é o propósito. Mas é um processo, é preciso encontrar esse processo. Porque também, tal como na escola, não é? No ensino oficial, também não nos ensinam muito a estudar. Dão-nos coisas para estudar e coisas para fazer, mas não há propriamente a preocupação. Que na verdade, se calhar, é o mais importante. É no momento em que estamos sozinhos em casa, como é que, estando sozinhos, sem um tutor ao nosso lado dizer faz assim, como é que o nosso cérebro, quem é que manda em nós? Como é que o cérebro manda em mim? Porque eu muitas vezes em casa, isso é um erro comum, é um vício comum a muitos instrumentistas, é tocar aquilo que nós já sabemos tocar com muita facilidade. E ficamos muito contentes porque conseguimos tocar aquilo muito bem, mas é uma coisa que, eu já sei tocar isto bem, ou seja, se calhar a ideia é pegar num exercício, ou num momento da música, ou num solo, que seja extremamente difícil, e torná-lo, ou seja, repeti-lo e torná-lo, fazendo com que seja mais fácil a sua execução. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitos músicos, e eu também, evitam a frustração em casa, tocando aquilo que já sabemos tocar muito bem. Que eu acho que tem que ser um bocadinho das duas partes, não é? Sim. Até porque a questão da motivação também é muito importante. Mas isso é muito relevante o que estás a dizer. Porque, por exemplo, no contexto do ensino, um professor não pode ter uma abordagem para o aluno, isto é obviamente uma opinião pessoal, o aluno está lá para representar e tem que aprender aquilo que lhe foi ensinado a ele. Que é muitas vezes isso que acontece. Eu acho que o professor, no caso específico da guitarra, um professor de guitarra é um facilitador. Ele vai arranjar maneira de tu conseguires compreender o que é que tens que fazer. Porque eu não consigo fazer o trabalho por ti, não é isso que é possível. Mas eliminar toda aquela névoa que existe, porque há demasiada informação para pôr em prática. Porque a teoria musical é uma lista telefónica gigantesca. E pensar que temos que dominar tudo aquilo para poder fazer alguma coisa não é a melhor maneira. Eu tenho uma preocupação muito engraçada. Eu estudei
durante uns anos, neurolinguística. E Do que é que se trata? a Neurolinguística? neurolinguística acaba por ser tu teres verdadeiramente atenção às palavras com que comunicas aquilo que estás a descrever que tens na cabeça. E isso dá-te coisas muito simples, como por exemplo, eu consigo perceber se o aluno que tenho perante mim é predominantemente auditivo ou predominantemente visual. Pela forma como ele descreve a sua realidade. Não há ninguém só visual ou auditivo, mas há sempre uma predominância, porque tem a ver com a forma que tu descreves. Tu perguntas a alguém para contar as suas férias, pá, de duas uma, ou vem lá as cores e as paisagens, ou vem os sons, as ondas dos pássaros, todo esse tipo de coisas. Isso é uma dica para que aquela é provavelmente a melhor forma de conseguir chegar à compreensão. Então, por exemplo, de que modo é que isso pode ser aplicado? Eu, se tiver um aluno que tenha uma predominância visual a nível da aprendizagem ou da retenção de informação, eu não estou preocupado em tocar as coisas pelo ouvir. Eu vou-lhe mostrar onde é que ele tem que pôr os dedos. Nem que depois lhe diga quais são as notas. Mas primeiro ele tem que saber onde é que põe os dedos. E num aluno que tenha uma predominância auditiva, eu não estou minimamente preocupado em dizer onde é que ele põe os dedos. Eu tenho é que tocar. Que é para ele reter aquela informação e essa ser a sua guia. Eu acho que uma abordagem deste género quebra tantas barreiras que tu às tantas consegues ter feedback relativamente ao teu aluno, que é, eu não estou interessado que os meus alunos aprendam o repertório que eu gosto ou as músicas que eu sei tocar. Eu quero saber quais são as músicas que eles tocam, que é para de que forma é que eu lhes possa ensinar para eles aprenderem. Motivar, entusiasmar. Porque eu quero é que eles venham na próxima semana. Isso Exato. é muito mais importante do que qualquer avaliação que lhes possa ser dado da aprendizagem musical. Eu conheci felizmente grandes músicos, grandes alunos, que ao fim de um curso de conservatório que dura 8 ou 9 anos, hoje em dia o instrumento não faz parte das suas vidas. E isso causa-me alguma indignação, né? Porque eu não consigo passar sem estar com este instrumento no colo. Isto é uma coisa... E é nesse ir conhecendo este e aquele que eu depois tenho a oportunidade de ir dar aulas para uma escola. Fiquei durante muitos anos em Setúbal, vinculado à escola Dá-me Som. Como é que é? Desculpa. Dá-me Som. Dá-me som. Ok. Ainda existe essa escola? Sim, Okay. ainda existe essa escola. E depois dei aulas lá até para aí aos 27. Depois, a partir dessa, decidi-me lançar-me em tipo freelancer e comecei a tocar, a dar aulas em vários colégios, em várias academias e comecei também a apostar na minha carreira como músico, naquilo que era possível, e sempre com formação. Tive aulas de flamenco, tirei um curso de flamenco com o Hernando Herrero. Tive aulas, foi um curso online. Ok. Tive aulas particulares com o Marco Alonso, que é um grande guitarrista de flamenco, também de Setúbal. Tive aulas particulares com o Nilton Esteves, mais na vertente clássica. E depois entra o jazz. O jazz entra na minha vida também por um... Então, e bora lá entrar no que nos traz aqui hoje. Vamos entrar então no jazz, em específico no Manouche e na música de Django. Como é que queres levantar o véu e explicar como é que o Django entrou na tua vida? Já sabia quem era o Django, mas a primeira... eu acho que há uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Há um documentário muito engraçado das lendas da guitarra, quando foi a Expo de Sevilha de 92, e pronto, documentário desses que eu vi até a fita magnética do VHS ter ido à vida, onde de facto o B.B. King refere esse cigano belga que só tinha 2 dedos e que fazia a guitarra chorar. E pá, eu quis saber quem era tal personagem e aquilo foi terrível, porque eu não tinha a mínima maturidade e sequer capacidade auditiva para discernir o que é que estava a passar. Aquilo para mim era uma coisa totalmente diferente, não é? Totalmente diferente. Não tinha nenhuma referência das músicas mais contemporâneas que eu estava habituado, das regras da escala pentatónica, até mesmo da escala diatónica, porque na realidade a abordagem Manouche é mais
arpejada, digamos assim, do que escalada. Totalmente. Se é que isso se possa totalmente de acordo contigo. E, pá, e aquilo era, apesar de ser fascinante, não foi uma coisa que entrou bem. Mas a linguagem do jazz sempre foi muito interessante. E eu começo um bocadinho a debruçar-me sobre o jazz com Ali Meola. Friday Night in San Francisco é um álbum de referência para todo o sempre. E é este lado da fusão que depois começo a conhecer. E eu lembro-me de passar horas a ouvir o Love Supreme do John McLaughlin e o Carlos Santana. Aquilo era uau! Há qualquer coisa de mágico nesta música, nestas guitarras. Na realidade, a minha discografia, eu tenho poucas coisas na minha discografia, que é considerável, que não tenha uma guitarra. Os guitarristas são uma praga. Olha, e então, mas foi o Sr. B.B. King... Foi o Sr. B.B. King que me apresentou ao nome de Django e que eu achei que ele, era da velha guarda, já não tinha qualquer referência. E tudo aquilo era uma novidade? Na altura era só uma coisa estranha, era uma coisa antiga, era uma coisa que não me captou. Estava noutra frequência. E mais tarde, com a exaustão de todas estas áreas, finalmente eu começo a perceber como é que funciona o jazz. E começo a investir no jazz. Portanto, começo a aprender jazz, todos aqueles 2, 3 anos, aquele repertório mais clássico, e começo de facto a ver que o jazz é uma cena muito fixe. Mas eu não sou um bom aluno de jazz, eu sou um péssimo aluno de jazz, porque eu aprendo uma música na nota e não aprendo a música em 12 notas. Ou a fazer aquela frase musical de 3 maneiras diferentes em cada uma das tonalidades. Eu não funciona assim. Mas consegui perceber que, por exemplo, ao contrário da música clássica, tu tens todo o universo da teoria musical que podes usar na música clássica, mas assim que tomas uma decisão, excluís todas as outras. Queres tocar em Dó maior, já não vais usar teclas pretas do piano, a não ser que prepares isso. Mas é permitido fazer isso. Tens é que preparar. No jazz não é assim. No jazz, tu, quando tomas uma decisão, tu abres muitas possibilidades. E quantas mais possibilidades abres, mais possibilidades tens. Que isto nunca acaba. E eu gosto disso. Eu gosto desse processo mental de perceberes harmonicamente o que é que está a acontecer. Não há só possibilidades não só para ti, mas para com o grupo com quem tocas, não é? Claro. E ao contrário da música clássica, que é muito rígida, portanto... Sim. É uma vertente mais de execução. Exato. Tu queres te formar aliás, tu queres criar uma orquestra, queres criar um ensemble, tu não queres lá malucos a improvisar, não é? Tu queres alguém que saiba cumprir com o roteiro, que é aquela partiturazinha que está ali, é uma receita. Se tu tiveres todos aqueles ingredientes, que são aquelas notas, sequência de notas, com todas aquelas dosagens, que são a duração de cada uma das notas, o teu resultado final vai ser o que está no topo da página. Se fazes mousse de chocolate, não estejas à espera que vá sair bolo de ananás. Não vai sair. Pode sair, as coisas não é uma mousse tão fixe, mas é uma mousse. E essa necessidade de tu, quando tocares, seres uma espécie de um autómato. Tens que ser, não é? Tens que ser. Não podes falhar nada. Não é? É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que isso também fecha, de certa forma, não tanto a interpretação, mas foca muito na execução, na perfeição da nota. E é isso uma coisa que eu às vezes não gosto da música clássica, apesar de ouvir também, a música clássica sacrifica o tempo para a perfeição da nota, coisa que não acontece no flamenco. No flamenco ninguém sacrifica o tempo. Aquilo pode ser a nota errada, pode ser a pior nota da paleta, mas ritmicamente aquilo vai bater certo. E há uma das coisas que é fascinante no flamenco é essa subdivisão do tempo, não é? Essa capacidade de subdividir o tempo sem perder, que é o mais difícil. A parte rítmica, é o mais difícil, pelo menos para mim sempre foi o que mais me custou.
E ainda por cima no Flamengo, que é super exigente. Ainda por cima no Flamengo. Mas depois com o jazz, entretanto, vem isto tudo e a possibilidade de começar a fazer as jams e tocar com pessoas que nunca tinha tocado. E o jazz, acima de tudo, dá-me uma aprendizagem que foi muito importante para mim, que é, eu aprendo a trabalhar sem ter a necessidade de estar na presença de outras pessoas. Porque até aqui com as bandas de blues e de tributos e de rock, e bandas de originais e tudo, era a mentalidade de ensaios 3 vezes por semana, das 6 às 8 da noite, mesmo que não tenhas nenhum concerto. Portanto, eu, ao fim de um ano tinha centenas de horas dedicadas a tocar, mas na realidade não havia grande trabalho. E o jazz ensina-me isso, é tu que teres ferramentas suficientes para ires para casa, treinares o que tens a fazer e quando vais para ensaiar mostras aquilo que sabes fazer. Mas aquilo já está tudo a funcionar. E isso foi muito bom. Isso foi muito bom porque lá está, o jazz permite que tu consigas fazer isso. Enquanto nos outros géneros musicais não é muito. Precisas sempre daquele riff que o outro está a tocar, ou daquele break da bateria para entrar no sítio no tempo certo. Mas são coisas que se complementam. Complemento, é isso que eu ia dizer, exato. Se complementam-se, não é? Porque senão não dá para ser. Olha, Nuno, 2008, o que é que acontece? 2008, eu estou a tirar o curso de jazz e estou a acabar. Aonde? Também em Setúbal? Não, esse curso de jazz, eu comecei a estudar jazz com o David Fournier, que é um grande professor, um grande músico, um grande guitarrista. O pai dele foi uma das pessoas responsáveis por levar o Paul do Funchal, o Paul do Hot Club para o Funchal. Um grande apaixonado pelo jazz e pela bossa nova principalmente. E David Fournier. Fournier é francês? Yeah, o apelido é francês, mas ele não é francês. É madeirense, do Funchal. Pá, já nos tínhamos cruzado quando tínhamos 10 ou 11 anos a jogar a bola no Vitória de Setúbal. E depois quando vejo ele... Jogaste no Vitória de Setúbal? No Vitória de Setúbal. Por isso o Vitória é dos melhores clubes do mundo, não é? Claro. E quando eu vejo, quando vem de... Ele estudou no Funchal e acabou o curso do Hot Club. E quando vem para Setúbal, lá no sítio onde eu trabalhava, parece-me o currículo dele. Assim, conheço este gajo. É uma mais-valia aqui para a escola, ainda por cima o jazz, ninguém ensinava jazz naquela altura. Não havia ensino de jazz em Setúbal. E ele, no espaço de 2 anos, põe aquela cidade a fervilhar com eventos e jazz, e de um momento para o outro tem 30 e tal alunos, que inclusivamente, apesar do curso do Hot Club não ser homologado, ele levou muitos dos alunos dele com ele para fazer a licenciatura em Évora, e foi uma fornada de malta que se licenciou em jazz e deu origem também a que depois tudo começasse a funcionar, porque também eu me lembro na altura não havia licenciaturas de jazz em Portugal. Tinhas uma licenciatura na Universidade de Aveiro, que na realidade não era propriamente de instrumento, que cresceu pela doação que o José Duarte fez da sua discoteca e da sua biblioteca à universidade. E começo, a tocar com toda a gente. E mais tarde conheço o José Soares, que foi professor durante muito tempo na JB Jazz e tem a Art Ensemble, uma associação cultural, não é? Onde tem escola de música. E eu fui para lá tirar um curso profissional de jazz. E no final, depois acabei por ficar a dar aulas lá, porque ele entretanto foi fazer a licenciatura também com o David Fournier para Évora. Esta malta depois conhece toda. E eu estava a ser pressionado para criar um projeto. Esse era o objetivo, chegar ao fim e ter um projeto. E criaste o teu projeto. E criei o meu projeto sem saber que ia fazer um projeto, porque eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu sabia que queria uma coisa. O meu projeto não podia estar dependente da disponibilidade dos outros. Esse sempre foi um grande sacrifício durante todos os anos de projetos e de bandas e de coisas assim. Porque não dá, não é? Tinha que ser um projeto que fosse praticamente autónomo. Não precisas de sala de ensaio, uma coisa meio utópica. E num final de agosto de 2008, num valente zapping zorro que estou a fazer, vejo o trio Rosenborg a tocar, salvo erro, no Marciac, qualquer coisa assim. E de imediato, é isto. Esta é a sonoridade que eu ando à procura. O lado mais solista da guitarra, que foi uma coisa... Eu gostava muito de Aldi Meola,
nesse sentido, porque depois há outros géneros na aldemeola que não é propriamente a minha vocação, mas aquilo foi imediato, né? Tipo, então lembro-me de, curiosamente foi o Sephora, o For Sephora, ou Sephora, como é que se chama, e o Made for Isaac, que também é uma música lindíssima. E nessa mesma semana, o meu grande companheiro de armas, o Luís, é o aniversário dele, e eu no jantar digo, olha, tenho um projeto para nós, porque ele era a única pessoa, eu já o conhecia de outros projetos, já tínhamos tocado juntos, estudámos juntos, conhecemos com 16 ou 17 anos, tenho um projeto para nós, o projeto vai ser este. O projeto vai ser este, não ia ser propriamente um projeto de Manouche, ia ser um dueto de guitarras acústicas, onde obviamente nós começámos logo a tocar os standards de jazz, sei lá, do Caravan, ou Take the A-Train, I Love Me, essas coisas, com um ritmo mais a tentar swingar, não é? Pá, e depois começa a aparecer toda esta comunidade que eu não conhecia, e começam a perceber que isto não é jazz propriamente. É jazz, mas não é jazz. Isto tem um sotaque diferente. Eles no Minho também têm um sotaque diferente, não é? E lá embaixo no Algarve também. Mas é a mesma língua, é o mesmo idioma. Portanto, é jazz nesse sentido. Pá, mas aquilo é doido, pá. Não se ouve aquilo, muito menos num instrumento acústico. Não é? Então comecei a ficar fascinado, pá, com estes monstros, os Rosenbergs, o Ângelo Debar, houve alguém que me alimentou imenso tempo por causa do virtuosismo, digamos assim, mas acima de tudo por causa da qualidade da nota, que é o Joshua Stefan. Os primeiros 3 discos dele foi uma fonte de inspiração muito grande. E o que acaba por acontecer é, eu na necessidade de aprender a tocar isto, começo a fazer transcrições e começo a apanhar as músicas nota a nota e andar nos fóruns e a fazer uma pesquisa muito grande. E pronto, portanto isto acontece no final de agosto, decidimos fazer o nosso projeto, ensaiámos durante o mês de setembro, depois tem ali uma pequena interrupção porque eu entretanto fui convidado para tocar com uma banda que era os Box of Blues, que tinham 18 concertos no Casino de Estoril, e tive que largar tudo para fazer aquele gig, que era bom. E quando retomo outra vez, já apanhamos a fase final do ano 2008, mas já temos concertos marcados e tudo. Tanto que nós, no final de 2008, gravamos 6 temas para apresentar, não é? E nunca mais parámos. Bom. Nunca mais parámos. Como é que se chama o projeto, Nuno? O The Logadog Swing Project. Logadog. Queres muito rapidamente explicar o significado de Logadog? Logadog não tem assim nenhum significado em especial. Na realidade são 2 palavras distintas que fazem parte de um romance de ficção científica. Mas eu gosto muito deste aspecto métrico das coisas. Muito, não só na música, mas na linguagem. Há qualquer coisa fixe quando eu ouço a Capicua, ou quando eu ouço Sam the Kid. Há ali um domínio da acentuação que isso mexe comigo, esse ritmo. E tem muito a ver com isso. Portanto, não só os nomes das nossas músicas às vezes são meio difíceis de pronunciar, mas também temos histórias engraçadas de pessoal que não queria nos apresentar porque não conseguiam pronunciar o nome. Mas não tem assim nenhum significado musical ou pessoal. Tem a ver com essa lenga-lenga do The Logadog. E o Swing Project, porque obviamente é quase um chavão, claro, não é? claro, porque sim, é quase, ok, o The Logadog podia ser uma marca de sapatos ou uma coisa qualquer, mas não, é um projeto de swing manouche. E logo ali em 2009, logo no início, começamos a assumir o repertório manouche. E aí saem o All of Me, que na realidade é uma música que foi assorbatada, digamos assim, pela comunidade de Gypsy Jazz e que não é original, mas até essa nós excluímos, queremos coisas muito específicas. Ir à fonte mais tradicional. Sim, sim. Sem um grande foco diretamente no jungle, mas naquilo que ele conseguiu criar de certa forma nesta descendência, não é?
E basicamente são estes 4 nomes. Obviamente o Django, os grandes, os clássicos, o Joshua Stefano, o Ângelo Debar, não tenho palavras para descrever, e o Stockel Rosenberg, que é... Pá, só ouvindo, né? Não se consegue descrever a forma como estes guitarristas ou músicos, não sei como é que eu lhes possa chamar, a forma como estas personagens se exprimem musicalmente. Nuno, estamos já a ficar com muito pouco tempo e sendo hoje um dia especial, como já falámos no início desta conversa, dia 23, gostava que usasse a palavra, as palavras que tu gostas de usar para descrever a música do Django e o que ela representa para ti. Epá, a primeira já de caras é partilha. Tudo isto, todo este subgénero, toda esta música, toda esta herança, toda esta cultura não faz sentido sem a palavra partilha. Partilhar o tempo, partilhar a música, partilhar o festival, a jam, é isto. Eu curiosamente com o Luís nos The Log a Dog, nós basicamente sempre fomos um dueto de guitarras. O Luís faz a parte rítmica e eu fazia a parte melódica. Isto fez com que durante todos os anos que tivemos no ativo, que foi de 2008 a 2015, eu nunca passava a bola a ninguém. Era só eu. Não jogo mais ninguém. E é exigente, isso é muito exigente. E eu acho que foi também por isso. Obviamente tivemos aqui uma situação familiar que nos levou também a interromper aquele percurso, né, com o nascimento dos filhos e família. Coisas boas. Coisas boas, sim. Mas eu penso que era inevitável essa paragem, porque pá, dois guitarristas, um guitarrista ritmo e um guitarrista solo, nós acabamos por nos esgotarmos, né? Porque às tantas, ou estás sempre a tocar o mesmo repertório e a tendência de tocar as músicas aproximadamente da mesma maneira é muito forte. Claro. E às tantas és um executante. Perdes toda aquela essência que na realidade o jazz te dá a possibilidade de ser, que é um intérprete, que é um criador. E portanto eu acho que era inevitável mais cedo ou mais tarde, mas fizemos coisas muito, muito interessantes e conseguimos abrir muitas portas. Tocámos acima de tudo em palcos, tivemos o apoio da Câmara Municipal de Setúbal e tocámos em auditórios. Tocámos uma vez ou outra num restaurante ou num casamento ou uma cena assim qualquer, mas basicamente tocámos com bons técnicos, com bom som, com qualidade. Mas retomando à pergunta que me fizestes, é sem sombra de dúvida essa a minha palavra de eleição para isto tudo, partilha. Não há outra forma disto, porque eu há muito pouco tempo, quando conheci e a comunidade que tu tens vindo a criar, e que eu agradeço desde já que tens demonstrado, feito um trabalho maravilhoso na divulgação do que é o jazz a manus e do que é a guitarra, acima de tudo. Quem quer que venha de fora com segundas intenções, não vai resultar. É esta... eu na altura, quando fiz o primeiro workshop convosco, fiquei felicíssimo, assim, ok, agora é o outro. E enquanto o outro fazia qualquer coisa, eu dizia, devia ter sido eu a fazer aquilo. Deixa lá ver se isto dá a volta para eu experimentar aquilo também. E é isto que nos alimenta. Porque sem isto, estar a tocar em frente ao espelho, é pouco, é muito pouquinho. Perdes um bocadinho aquele jogo de cintura que te permite ir comunicando com outros músicos. E nós hoje em dia nas jams que temos partilhado, se por um lado fico raivoso porque estou sempre mal preparado, não é? Estou sempre a aprender uma música nova, estou sempre a tocar uma música pela primeira vez, estou sempre a tentar analisar tudo, mas é isso que te faz aprender. Exatamente, é isso que nos leva para exatamente. E eu acho que aqui, mais do que na maior parte dos géneros musicais, se há sítio onde tu vais encontrar muitas zonas fora de conforto, é aqui, é no Jazz Manus, porque aqui as coisas são... isto é diferente, não é como o blues, não é como o rock, ou até outro género musical, ou até mesmo o jazz, o chamado jazz... mainstream, o jazz americano, não é? Não tem a ver com este nosso jazz, com esta nossa roupagem diferente. E sim, era a palavra que eu tatuaria seria partilha. Nuno, e agora, para chegarmos mesmo ao fim,
E como é habitual nestes podcasts, peço que sugiras uma musiquinha para a malta ouvir em casa. Já sei que vais escolher 2 músicas e eu volto a dizer uma coisa. As músicas que os entrevistados escolhem ou sugerem estão no separador, pelo menos no Spotify está lá a música. Eu não posso colocar a música no episódio porque senão cortam-me o episódio por causa dos direitos de autor. Mas, Nuno, então, que músicas é que escolhes? Sem dúvida será Django's Tiger e Blues Clare. Estas 2 músicas têm E sabes o ano de cada música? Portanto, o Tiger... O Tiger é do final dos 40, 46. 46? 46. Okay. E Blues então, Clare... Blues Clare será o de 47. 47, exatamente. Porque são versões, aliás, há muitas, pelo menos do Blues Clare, mas são versões que, em termos daquilo que estávamos a falar há pouco, que é a acentuação, o tal dialeto, o tal sotaque do jazz manouche, para mim são estas 2 músicas que representam essa linguagem. As outras são muito boas, não me interpretem mal, muito boas, mas estas têm aquele lado que eu gosto de ouvir no jazz manouche e que ouvimos com muita regularidade nas composições do Django, principalmente naquela fase do Grappelli. Eu acho que quando eles se voltam a juntar já não há o mesmo brilho do que havia no inicial, a minha opinião. Mas acho que também, em termos deles próprios, a personalidade deles também se alterou. Claro, muda. E mudou. E o facto de se terem afastado e aquela reunião, se calhar a expectativa daquela reunião, o Django já tinha um outro projeto, já estava com outros. São músicas diferentes que ele já estava a fazer muita experimentação para além daquilo que tinha dado nome, né? Que é uma história de vida que eu recomendo a todos. Aliás, uma das particularidades que nós tínhamos, que eu tinha com o Luís Nunes do Logadog, ainda que nós não fôssemos obviamente dos primeiros projetos dentro do género, mas penso que fomos dos primeiros a assumir a vida do Django, tanto que o nosso concerto era um concerto comentado. Nós contávamos a vida do Django, enquanto depois nas entrelinhas tocávamos as músicas ou do Django ou de quem tinha sido influenciado por Django. Isso é uma excelente ideia, agarra ao público, faz com que Era o público brutal. se sinta Nós tivemos inteirado. concertos das pessoas darem mais atenção, como é se calhar óbvio, à história e à música. A música na realidade ia dar contexto à história, não o contrário. E eu penso que nisso fomos um pouco inovadores nesse sentido, porque é de facto muito fascinante a história deste personagem, na altura e na época onde foi, com todas as limitações que lhe são conhecidas, consegue criar algo que é inimitável. Ainda hoje, com todo o virtuosismo que a guitarra manouche desenvolveu, não se consegue chegar ali, não se consegue ter aqueles cromáticos, aqueles runs cromáticos onde tu não ouves a palheta. Isto fisicamente não deveria ser possível acontecer, né? Mas é. E o que demonstra de facto que é uma personalidade musical muito à frente do seu tempo, né? E se levarmos em consideração, era um analfabeto, aprendeu. O Stefano Grappelli ensinou-o a ler e a escrever. Não sabia música, mas não tinha certamente uma discoteca disponível para ouvir e estudar música. Portanto, vem tudo da influência, da herança familiar e da sua etnia e da partilha. Não é? Porque às tantas já não estás sozinho, já está o violinista e está alguém a fazer um ritmo qualquer, ou um banjo, né? Ele tocava guitar banjo ou banjo guitar, ou uma cena assim qualquer. E é isto, é esta partilha, o juntar instrumentos que não são comuns. Na altura que o jazz está na berra, a típica orquestra de jazz era um piano com uma bateria em metais, não é? Os sopros metais. A instrumentação do Django era muito particular, só cordas. Só cordas, acabou-se, não é preciso cá de mais nada. Só cordas, o resto a gente se enrasca.
Nuno, temos que terminar. Está bem, Gonçalo, muito obrigado. Eu é que agradeço. Epá, e como sempre há coisas que ficam por dizer, mas se calhar numa eventual num segundo episódio da nossa conversa. Sim, então, até porque isto tens feito aqui estás a criar um legado, não é? Eu acho que ainda não tens ideia disso. Estás a criar um legado. E estes legados geralmente merecem uma revisita. Nem que seja daqui a uns tempos, né? Deixa lá ver o que é que estes malucos todos andam aqui a fazer, né? É porque tens estado, já vais em mais de uma dezena, de uma dúzia de episódios. Sim. Onde tens estado a apresentar malta que faz parte de um nicho. Sim. Mas não andamos por aí nas montras. E sim, é um trabalho que vais ter um dia mais tarde, para não sofreres repercussões de fantasmas e coisas. Vais ter que revisitar esta malta toda outra vez. Vamos a isso. Portanto, ainda vamos ter um tributo a Django podcast de versão 2.0 ou 3.0, quem sabe. Senhoras e senhores, chegamos ao fim. Só para repetir aqui as referências do excelentíssimo Nuno Castelo, o seu projeto da Logadog Swing Project, os seus professores, que eram o José Diniz, o Nilton Esteves, David Fournier, que foram assim as principais referências do Nuno, e as referências musicais, mais especificamente do Jazz Manouche, obviamente o nosso mestre Django, bem como Ângelo de Barro, Joshua Stefan, Stockel ou Rosenberg. E são tudo nomes para vocês pesquisarem, ouvirem na net e apreciarem. E não se esqueçam, aqui o projeto do Nuno, vou repetir, da Logadog Swing Project. Nuno, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Gonçalo. E a vocês, caros ouvintes, vemo-nos na próxima semana e muita saúde para vocês todos.